Será que as debêntures têm espaço numa carteira de investimentos de longo prazo? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje para vocês, mostrar um pouquinho sobre o que são as debêntures, quais são os tipos, quais são as classificações, quais são os riscos, quais são os benefícios e, lógico, fazer ali um balanço do risco versus retorno. Será que esse negócio vale a pena ou não? Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu trago vídeos sobre investimentos, sobre como atingir a independência financeira, enfim, estamos todos aí nessa jornada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aí em se inscrever, porque toda semana tem alguma coisa nova por aqui. O tema de hoje são as debêntures, que é um investimento aí muito querido, principalmente pela manada. A manada adora debênture, por algumas razões que a gente vai ver aqui no decorrer desse vídeo. Mas vamos lá, primeiro o que é uma debênture? Debênture, ela é um título privado emitido ali por uma empresa que nada mais é do que o empréstimo que você faz para a empresa. Então, quando você compra esse título, você está fazendo um empréstimo para a empresa e você espera que ela te pague um dia com alguns juros aí que podem ser muito bons, muito ruins, enfim. A gente pode discutir sobre isso mais para frente no vídeo. Mas é mais ou menos isso. Da mesma forma que quando você compra um título público, você está emprestando dinheiro para o governo, quando você compra uma debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa privada. E veja, a maior parte delas realmente é só um empréstimo, simples. Porém, tem algumas peculiaridades que a gente pode encontrar nas debêntures, Por exemplo, você tem as debêntures conversíveis, que elas podem ser convertidas em ações da empresa. Então você tem lá, você comprou as debêntures, durante o curso do negócio você pode convertê-las em ações da empresa, Uma outra coisa interessante que às vezes acontece são aquelas debêntures incentivadas, que é quando o governo escolhe dar uma isenção fiscal, escolhe favorecer tributariamente aquele investimento, em troca lá de financiar algum projeto de infraestrutura, alguma coisa que o governo tem interesse. Então o governo tem interesse lá em construir uma hidrelétrica, ele permite que a empresa que vai construir a hidrelétrica emita debêntures incentivadas e aí você não vai precisar pagar imposto sobre o que você ganhar daquela debênture. Então é uma forma aí de o governo incentivar certos setores que ele considera estratégicos aí para a economia, para o desenvolvimento do país, Além disso, uma outra coisa que eu acho interessante falar é sobre as garantias, porque isso também muda de debênture para debênture. Uma debênture pode ser emitida com garantias reais. Significa que ela tem algum bem que garante aquele empréstimo e, se caso a empresa não conseguir pagar, aquele bem vai ser vendido para honrar o compromisso da debênture. Então, ela emite lá uma debênture e dá lá um prédio como garantia. E aí, se caso a empresa se tornar inadimplente, você pode ir lá tomar aquele prédio, vender aquele prédio e aí pagar os credores, aos debenturistas. Um outro tipo de garantia é a chamada garantia flutuante, que é uma garantia que ela apresenta alguma prioridade em relação aos outros credores no momento que a empresa falir. Então, quando a empresa falir, ela vai à falência, você tem lá uma lista de credores. Se a garantia for flutuante, você meio que passa na frente aí de alguns credores. Entretanto, o mais comum que a gente vê é aquela garantia quirografária, que não é garantia coisa nenhuma, é simplesmente o credor normal sem preferência, Veja, numa situação de falência, de quebra da empresa, é muito difícil qualquer um desses receber. Talvez ali o cara que tem garantia real consiga, mas na prática é muito difícil porque a empresa já está numa situação completamente acabada, Ela não é uma empresa que está tudo bem lá e que vai pedir falência. É uma empresa que está devendo para todo mundo, devendo para funcionário, devendo para um monte de coisa, devendo tributo. Então, é muito difícil, lógico, você receber qualquer coisa de uma empresa que está quebrando. E pior que tudo isso, tem aquelas debêntures que são subordinadas, são consideradas créditos subordinados, e aí você fica realmente no fim da fila, você só recebe aquele dinheiro, você só tem preferência sobre os acionistas da empresa, ou seja, é só quando chegar lá no final, mas na prática isso aí não faz muita diferença. Se uma empresa quebra, provavelmente não vai conseguir pagar nenhum desses aqui, exceto talvez aquele que tem garantias reais. Acho que com isso ficou claro então que a debênture nada mais é do que um empréstimo que você faz para a empresa com algumas particularidades aí que podem ou não existir. Vamos dar uma olhadinha então nos riscos que a gente corre quando a gente compra um negócio desse ou quando a gente investe num negócio desse. Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: debênture não tem FGC, não tem Fundo Garantidor de Crédito. Então, se a empresa quebrar, você não vai receber mesmo. Não tem para quem chorar, não tem ir no pequenas causas, não existe isso aí. Investimento é coisa de gente grande, eu sempre falo aqui. Então, quando a empresa quebra, você não recebe a debênture, a não ser que por um milagre, na massa falida, depois de muitos anos de processo, consiga lá tirar alguma coisinha. Mas é muito difícil, tá? Quando a empresa quebra, ela forma lá uma assembleia de credores e aí esses credores têm que aceitar um plano e um monte de coisa e começa a vender, e se não tem recuperação judicial, vai direto para falência, aí começa a vender as coisas da empresa, leiloar, mas às vezes tem ativo que ninguém quer comprar, enfim, é uma confusão danada, leva anos, precisa de advogado e tal.
e provavelmente você não vai receber se você é só um debenturista, né? A gente teve um caso ruim um tempo atrás, foi da Rodovias Tietê. A Rodovias Tietê não conseguiu mais pagar as debêntures dela e aí, inclusive, ela pediu recuperação judicial. Então, ela ainda não foi à falência. Ela, por enquanto, se encontra em recuperação judicial, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, mas nenhum debenturista viu a cor do dinheiro, até onde eu sei, pelo menos se eu estiver errado, por favor, me corrijam nos comentários. E é curioso a gente olhar esse exemplo porque as debêntures da Rodovias Tietê eram as favoritas da manada. Todo mundo gostava, porque quando você olhava lá no seu home broker, na sua plataforma de investimentos, você organiza eles por maior rendimento por menor rendimento, certo? É isso que o Sardinha faz. E aí o primeiro lá era a Rodovias Tietê, que pagava uma taxa muito boa. E a pessoa vai lá ver aquilo ali e escolhe justamente a debênture da pior empresa possível, né? Isso acontece até hoje. E aí talvez você esteja pensando, bom, então a solução é comprar a debênture de empresas sólidas, né? De empresas firmes, empresas que não vão quebrar. O problema é que se você compra debêntures de empresas muito sólidas, o juro que eles pagam é baixinho, né? É mais ou menos igual você pegar um CDB de bancão. É uma taxa de juros muito baixa. Por quê? Porque o mercado confia demais naquele negócio. Muitas vezes, inclusive, tem empresas que pagam menos juros do que o próprio governo, porque elas são consideradas, pelo menos pelos investidores, né, aparentemente, mais sólidas do que o próprio governo. Então, não adianta você falar, vou investir em empresas sólidas, porque aí a debênture perde completamente o sentido, né? E como sempre, tudo se resume àquela equação do risco versus retorno. Quanto mais arriscada a empresa, quanto pior tiver a situação de caixa, a situação financeira da empresa, mais ela vai oferecer para os investidores emprestarem dinheiro para ela, óbvio, né? Para a gente correr risco, a gente quer um prêmio de risco maior. Por outro lado, quanto mais sólida, quanto mais resistente, resiliente a empresa, menos ela vai precisar pagar, porque está todo mundo querendo emprestar dinheiro para ela mesmo de qualquer jeito. E isso nos leva ao ponto mais importante da nossa conversa, que é algo que eu costumo dizer, que a debênture ela tem o risco de renda variável com o retorno de renda fixa. Ela tem o pior dos dois mundos, né? Porque, vamos entender isso aí. Por que a gente investe em ações? Por que eu compro ações? Bom, as ações, elas possuem um risco de quebrar, né? No longo prazo, né? O risco é quebrar. Lógico, no curto prazo tem a variação e tal, mas investidor de longo prazo, a variação de preço não importa, né? Só importa a empresa não falir e continuar crescendo. Se você ainda tem dúvida em relação a isso, o último vídeo que eu fiz foi exatamente sobre esse tema. Você pode voltar lá, dar uma olhadinha, o link está nos cards aqui ou na descrição. Mas o grande risco de se investir em ações, em empresas, é da empresa quebrar. Assim como quando você abre um negócio, o grande risco que você está correndo é o seu negócio quebrar. Não quebrou, provavelmente no longo prazo você vai ganhar um bom dinheiro. Agora, qual que é o potencial retorno de investir em ações? É você ficar rico, né? Porque realmente ficar rico. Que a gente tem vários exemplos de empresas que multiplicaram o capital do investidor por 10, por 50, por 100, né? Até mais, né? Até bem mais, aliás. A gente tem exemplos tanto na nossa bolsa aqui quanto no exterior. São várias empresas que fizeram o seu capital multiplicar por 100 vezes, né? São as 100 baggers, vamos chamar assim. Então, esse é o possível benefício. O risco é você ficar com zero, o risco é aquele negócio de zero, se a empresa quebrar, e o potencial benefício é de você multiplicar o seu dinheiro por muito. Claro que não tem garantia de nada, e por isso que a gente diversifica em ações, né? A gente diversifica, compra várias empresas, vários setores e tal, que é porque algumas vão dar errado mesmo, né? Naturalmente, a gente não é tão bom assim para acertar tudo, mas aquelas que a gente acertar vão dar um retorno estupidamente maior do que aquelas que a gente errou. Vamos olhar a relação risco-retorno agora das debêntures, né? Qual que é o grande risco das debêntures? É praticamente o mesmo, é a empresa quebrar, né? Porque se ela quebrar, ela não vai conseguir te pagar. Se uma empresa que quebra, o cara que investir em ações vai a zero, o cara que investir em debêntures também vai a zero. Porém, qual é que é o potencial recompensa de você investir em debêntures? É muito pouco. Ninguém vai ficar rico investindo em debênture, porque o debênture não vai multiplicar por 10, por 100. A debênture, ela é só um título de renda fixa. Ela pode pagar um pouquinho, lá, um pelinho a mais do que o título do Tesouro? Pode, às vezes até paga, né? Às vezes não, porque o prazo é menor, o título do Tesouro acaba ganhando no longo prazo. Mas às vezes paga, às vezes ele ganha do título do Tesouro. Mas será que isso é suficiente para correr um risco tão grande quanto a quebra da empresa, né? Bom, a minha opinião, já ficou clara aqui, é que não. Eu não invisto nas debêntures por essa razão. O risco-retorno não compensa. Aliás, é uma relação assim ridícula, né? Chega a ser estúpida você pensar que você corre um risco quase igual ao de ações. Não é igual, porque a ação ela tem outros riscos. A empresa pode simplesmente ficar piorando ali pro resto da vida, manter as contas em dia, mas não crescer, minguar e tal. Mas no longo prazo, quando a gente pega um período de 20, 30 anos, é muito raro isso acontecer com uma empresa. É muito mais comum
ou ela crescer, por mais devagar que seja, ou ela falir, né? Isso é o mais comum. Então, assim, eu não entendo por que alguém investe nas debêntures, né? Porque o risco é muito parecido com o risco de investir em ações, agora o potencial benefício é minúsculo se comparado com o que você pode ganhar com ações. Então, eu, sinceramente, não consigo entender. Mas, bom, vamos concluir esse negócio aqui. Qual que é a moral da história? Em primeiro lugar, a renda fixa é um negócio que a gente tem na carteira que é para dar segurança, né? Para nos manter ali, para nos proteger muitas vezes da nossa própria burrice, né? Porque o pessoal que entrou na bolsa aí recentemente, nos últimos 2, 3 anos, não sabe o que é queda, né? Infelizmente, ou felizmente, né, a bolsa tem subido sem parar há muito tempo, há mais tempo inclusive, né? Mas a gente teve um boom aí de novos entrantes em 2018, 2019, 2020. Então, esse pessoal não sabe o que é queda, né? Até teve uma pequena queda lá no Covid, né? Lá em março do ano passado, mas aquilo foi muito pequenininho. Aquilo ali não é queda, é 5, 6, 7 anos sem subir, né? São muitos anos, cada ano você fechando com um pouquinho menos de patrimônio. E isso é desesperador. Então, a gente precisa de renda fixa para nos proteger disso aí. A gente não precisa de renda fixa para fazer a gente correr mais risco, né? Ou para fazer uma coisa aí que não faz o menor sentido, né? Do ponto de vista do risco versus retorno. E o sardinha, né, o investidor sardinha, ele vai procurar ganhar aquele pelinho a mais de rentabilidade, mas para isso ele vai aceitar correr um caminhão de risco, né? Por quê? Porque o Zé Manada acha que qualquer investimento em renda fixa é seguro, é tranquilo e tal. E, gente, não é. Todo investimento tem uma relação de risco-retorno. Agora, especialmente na renda fixa, quando eu saio do tesouro, quando eu saio do arroz com feijão, geralmente, se eu aumento um pouquinho a rentabilidade, o risco ele é aumentado de forma desproporcional. É isso que eu tenho observado, pelo menos quando eu comparo diferentes aplicações na renda fixa. Eu gostaria, inclusive, que vocês deixassem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Porque eu tenho caminhado para concluir que cada pouquinho que você acrescenta na rentabilidade na renda fixa, você acrescenta muito, desproporcionalmente, no risco. Então eu queria ver a opinião de vocês, se vocês também têm caminhado aí para essa mesma conclusão. Por favor, deixe aqui nos comentários para a gente continuar esse debate. No mais, eu queria agradecer todo mundo que chegou aqui no final do vídeo, o pessoal que tem acompanhado toda semana, tem curtido, tem deixado seus comentários, suas opiniões, que são, aliás, muito importantes, né? E principalmente as suas sugestões, porque os vídeos eu tiro do que o pessoal fala aqui nos comentários e também lá no nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo aberto por enquanto. Quem quiser pode entrar, o link vai estar aí na descrição. Então, nós nos vemos semana que vem e até lá!